amigos ligados no canal Beto Vieira, o GP de São Paulo chegou ao fim, mais uma etapa aí em Interlagos, que sempre traz várias surpresas para o GP, para a Fórmula 1. E o Gabriel Bortoleto, que teve o problema desde o início aí dos treinamentos, embora na sexta-feira ele tenha feito o primeiro treinamento livre, tivemos só um treinamento livre, porque esse fim de semana no GP de São Paulo tivemos a prova sprint. Bortoleto chegou aí na quinta colocação. No sábado às 11 da manhã tivemos aí a prova, na sexta-feira à tarde tivemos a classificação para sprint, ele largou na 15ª colocação o Bortoleto e teve aquele acidente na última volta da sprint, onde fez o Gabriel Bortoleto largar dos boxes, porque no sábado não teve tempo da Sauber conseguir deixar o seu carro pronto, então já começou o fim de semana, desde sexta-feira à tarde, bem complicado para Gabriel Bortoleto. Ele ia largar dos boxes, mas com a troca do motor, do destaque do GP, Max Verstappen, meus amigos, largou dos boxes e conseguiu chegar na terceira colocação, beliscando ali, tentando beliscar, chegando aí a menos de um segundo atrás de Kimi Antonelli da Mercedes, que chegou em segundo colocado. A vitória no GP do Brasil ficou com o Lando Norris, que comandou o fim de semana inteiro da Fórmula 1 nesse GP de São Paulo, conseguiu aí a classificação para a pole position da corrida sprint no sábado, e no sábado à tarde ele conseguiu vencer também a sprint, e no sábado à tarde conseguiu a classificação em primeiro colocado para a disputa do GP de São Paulo, conseguiu a pole também para a corrida deste domingo, que acabou agora há pouco. Então, o Lando Norris conseguiu vencer mais uma na Fórmula 1, abre um pouco de vantagem com relação ao seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri, na liderança do campeonato. O Max Verstappen fez uma pontuação, chegou em terceiro, conseguiu pontuar, conseguiu colocar mais 15 pontos na tabela de classificação do Mundial de Pilotos, e isso deixa as três últimas etapas com bastante apreensão entre os pilotos que estão ali nos três primeiros disputando, que é o Lando Norris, que é o líder do campeonato, o Oscar Piastri e também o Max Verstappen, que agora chega com força. Digo que o Max Verstappen foi o destaque porque, meus amigos, ele largou dos boxes porque ele trocou o motor, a exemplo do Esteban Ocon também, que trocou o motor, então ele largou dos boxes juntamente com o Ocon. Max Verstappen e Esteban Ocon. E com isso o Gabriel Bortoleto ganhou a posição no grid e largou como sendo o último carro do grid de largada do GP de São Paulo, mas infelizmente na primeira volta o Lance Stroll, que, né, meus amigos, esse Lance Stroll, apesar de correr bem, né, mas ele comprou a vaga dele na Fórmula 1, né, o pai dele é dono, o pai dele é... E acabou batendo no Bortoleto ali, a gente não sabe se foi, infelizmente eu não posso botar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais, né, que a FIA não permite. A FIA só em pensar já tá pau, já corta ali, já dá o strike pra gente, então a gente não pode. Ó, vai deixando aqui o likezinho aqui, ó, no nosso vídeo, vai se inscrevendo no canal Beto Vieira, tudo sobre todos os esportes, tudo sobre todos os clubes. Agora, 9 horas da noite, a gente vai ter aquela geralzinha na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro também, mas agora o papo é Fórmula 1, então, ó, não se esqueça, ativa o sininho de notificação, porque 9 horas da noite a gente tá voltando para atualizar o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem rodada importante, tem Santos contra Flamengo, tem bastante coisa. Neymar titular contra o Flamengo, tá bom? Mas aí 9 horas a gente conversa direitinho. Continuando aqui o papo, vou falar para vocês aqui a classificação final da corrida. Tivemos surpresa, porque a corrida tem várias surpresas dentro do GP de Interlagos aí do Brasil, né? Sempre traz chuva, sempre traz aqueles pilotos que não fazem uma boa campanha ou que não fazem umas boas provas, né, durante o campeonato. Chega no Brasil, eles se destacam, né? Então aquelas equipes de médio e pequeno porte chegam sempre aí de 12º para cima, né? A exemplo do Berman, que fez uma ótima corrida de novo e chegou na 6ª colocação. Leon Larson também, da Racing Bull, chegou na 7ª colocação, né?
o George Russell estava aí em terceiro colocado, estava disputando para chegar no pódio, mas perdeu forças contra Max Verstappen, que chegou beliscando a segunda colocação na corrida contra o Kimi Antonelli da Mercedes, chegou a estar ali menos de menos de um segundo, abriu a asa em 3 oportunidades, mas os pneus do Max Verstappen acabaram se desgastando e ele ficou mesmo no terceiro lugar da corrida. Falando então dos 3 primeiros, o Lando Norris largou na pole position, aí teve aquelas trocas de posições durante a corrida por problemas aí por pit stop, essas coisas, né? Mas realmente ele fez uma boa corrida, uma corrida de segurança e conseguiu vencer com 1 hora e 32 minutos de prova, botando mais 25 pontos na pontuação aí do campeonato. O Kimi Antonelli largou na segunda colocação, chegou na segunda colocação, o Kimi Antonelli, o rapazinho lá, marcou mais 18 pontos, também fazendo sua estreia na Fórmula 1, o Kimi Antonelli. E o Max Verstappen largou dos boxes, ele ia largar na 15ª ou 16ª colocação, não me lembro, não me recordo direito agora, só que com a troca de motor ele largou dos boxes juntamente com o Esteban Ocon. Fez isso o Gabriel Bortoleto vir para a pista, que o Bortoleto iria largar dos boxes, mas o Bortoleto acabou na primeira volta, antes de completar uma volta, o Bortoleto acabou sendo tocado pelo Lance Stroll e abandonou a prova antes de completar a primeira volta. Foi um fim de semana aí para esquecer do brasileiro Gabriel Bortoleto, mas né, na próxima temporada, né, já na Audi, ano que vem, 2016, que já está batendo na porta, o Gabriel Bortoleto com certeza vai ter mais sorte. Apesar de ser o primeiro ano de destaque, está fazendo sim um belo campeonato brasileiro, Gabriel Bortoleto, numa equipe que teoricamente é considerada uma das mais fracas da competição. Então, Gabriel Bortoleto então abandonou e não conseguiu completar. E o Max Verstappen fez uma corrida de recuperação, ganhou mais de 15, 16 posições aí, porque tivemos abandono das Ferraris, isso mesmo. O Lewis Hamilton perdeu o bico do carro, foi para a recuperação nos boxes, colocaram o bico, mas não conseguiu, abandonou depois. O Charles Leclerc perdeu a roda na relargada após o acidente de Gabriel Bortoleto e abandonou também a prova. Então, os 3 abandonam, as 2 Ferraris e Gabriel Bortoleto não completaram, com a Sauber não completou a prova. Tá bom, meus amigos? Teremos aí o próximo GP de Las Vegas, e depois tem o GP do Catar, e fechando em Abu Dhabi a temporada de 2025 da Fórmula 1. Muito legal, eu gosto muito de ver Fórmula 1, tá bom? Inclusive tem o meu canalzinho aqui, que eu vou deixar o link na descrição, que é um canal de monoposto, que eu só no celularzinho aqui para vocês curtir também, vocês que gostam de Fórmula 1, vou deixar o link aqui, tá bom? Um joguinho bacana lá do monoposto. Vamos passar para vocês aqui então a classificação final do GP de São Paulo após essa caótica corrida de Interlagos mais uma vez, embora essa etapa não tenha chovido tanto como nas outras, que tinha aquele caos de chuva, né? E primeiro colocado então ficou o Lando Norris, em segundo o Kimi Antonelli, terceiro Max Verstappen, que para mim foi o destaque da corrida, quarto colocado George Russell da Mercedes, quinto colocado Oscar Piastri da McLaren, sexto colocado Oliver Berman da Haas, Berman fazendo mais uma corrida boa, Leon Lasso da Racing Bull chegando na 7ª colocação, Isaac Rajar da Racing Bull também botando mais um carro da Race dentro dos 10 primeiros, chegando em 8º, nono colocado Nico Hülkenberg, companheiro do Bortoleto da Sauber, chegando aí na 9ª colocação, 10º colocado, fechando os 10 primeiros do GP do Brasil, o Pierre Gasly da Alpine, 11º colocado a Williams de Esteban Ocon de Albon, 12º o Ocon, que também fez uma corrida de recuperação, né? Embora aí atrás dele não tinha muito carro, porque tivemos 3 abandonos, mas ele chegou na 12ª colocação, o Esteban Ocon da Haas. 13º colocado Carlos Sainz da Williams, 14º colocado Fernando Alonso da Aston Martin, 15º
o Colapito da Alpine, 16º Lance Stroll, desculpa, que o Lance Stroll tirou aí o Gabriel Bortoleto da prova, não se sabe ainda. Não. Eu tentei ver várias vezes o replay aí, não sei se foi o Gabriel que bateu na roda dianteira ali do Lance Stroll, foi o Lance Stroll que deu uma escapadinha para o lado ou para o outro, mas naquelas na primeira volta, segunda volta, é bastante disputado ali, tudo pode acontecer, né? Chegando então na 16º Lance Stroll, 17º colocado Tsunoda, que não vem fazendo a boa temporada com a Red Bull, companheiro de Max Verstappen, né? Em pista, o Tsunoda, então, foi o último colocado. Provavelmente é difícil para o Tsunoda estar ano que vem na Red Bull, vamos ver, né? Aí, abandonos, tivemos o Lewis Hamilton, o Leclerc e o Bortoleto abandonando o Grande Prêmio de Fórmula 1 do GP de São Paulo, tá bom, meus amigos? Há comentários hoje, vendo aí a Fórmula 1 também, que eu assisti ali, e também vendo algumas reportagens, que o George Russell pode ser o companheiro de Max Verstappen no próximo ano, né? Agora tem que saber entender essa informação, né? Que foi ainda comentado na transmissão da Band, né? Que tem os direitos ainda, ano que vem volta para a Globo, né? E estavam comentando lá que o George Russell pode ser companheiro de Max Verstappen. Ou Max Verstappen vai para Mercedes ou George Russell para Red Bull. Mas provavelmente o Verstappen vai ficar na Red Bull, George Russell pode ir para Mercedes. Isso vai acontecer depois de Abu Dhabi, né? Lá para o início do ano que vem vai começar as especulações de troca de equipe, né? Ainda tem 3, 4 pilotos que não foram confirmados no grid de 2026. Lembrando que ano que vem teremos 22 carros na pista, entra aí a Cadillac, né? E já tem os 2 pilotos, Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez. Então ano que vem vai estar mais disputada o grid da Fórmula 1. Então tá isso, analisando o GP de São Paulo mais uma vez. Bortoleto não teve um fim de semana bom, mas a gente confia no brasileiro e esperamos aí nas próximas 3 corridas que o brasileiro consiga pontuar para chegar mais lá em cima no topo no final desse Mundial de Fórmula 1 de 2026, tá bom? A gente volta, claro, no decorrer aí dos dias para trazer para vocês mais informações aqui de Fórmula 1 também, porque aqui o canal Beto Vieira é tudo sobre todos os times, tudo sobre todos os esportes, tá bom? Ó, se inscreva no canal, deixa aqui ó, o seu like, deixa o seu like e fique ligado, hein? 9 horas a gente volta para dar aquela geral na tabela de classificação do brasileiro e também contar o que houve na rodada aí muito importante do Brasileirão hoje nesse domingão. A gente volta às 9 horas. Valeu, espero por vocês, hein?